os demais obreiros que estão conosco, nossa saudação. Leiamos Jeremias, capítulo de número 18, vamos observar o versículo de número 4. Jeremias 18 e versículo de número 4. Estejamos em pé para reverenciarmos a palavra do Senhor. Quero transmitir a saudação dos pastores lá do oeste catarinense. Estive lá na semana passada e pediram que transmitisse ao Senhor a saudação. Amém? Obrigado, pastor. Jeremias 18 e 4, irmãos. Leiamos apenas o versículo de número 4 para nossa rápida meditação. Vamos fazer uma leitura congregacional. Eu leio e tu repete aquilo que eu leio com muita dinâmica, com muita força. Vamos lá, 18 e 4, diz assim: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Repita comigo: tornou fazer dele outro vaso. Quantos quer ser vaso para Deus aqui? Dá um aleluia para o céu. Amém. Sentai-vos. Vamos ouvir a palavra. Queridos, ora lemos esse texto por demais conhecido de todos nós, e nós precisamos abreviar a mensagem, mas queremos falar dentro do tempo que nos é concedido. Eu quero nesta noite aqui destacar um tema que está impregnado por muito tempo na minha alma, no meu coração. Eu quero estar falando e tratando com os irmãos sobre este assunto, a formação de um vaso, ou seja, formando um vaso para Deus, certo? Queridos, para a gente formar um vaso de barro, eu estive em Israel no ano de 2008, e na época Deus estava tratando comigo, e esta palavra estava em evidência na minha vida, e naquela viagem eu tive a oportunidade de me aconselhar com um senhor judeu de 77 anos, e na época eu estava tentando descobrir como é que se fazia um vaso lá no tempo do Jeremias. Segundo algumas informações que tivemos, aí o Senhor nos mudou essa mensagem, e eu quero compartilhar com os irmãos. Tenho falado muito sobre ela, e esta noite eu quero estar tratando com os irmãos deste assunto. Formando um vaso. Para a gente fazer um vaso de barro, a gente precisa pelo menos 3 elementos, ou seja, 4 elementos são indispensáveis na formação de um vaso. O primeiro elemento é um elemento denominado barro. O segundo elemento é o elemento denominado água. A gente não vai conseguir fazer um vaso de barro sem água. Então, a água é um elemento indispensável na formação desse vaso. Quarto elemento é o elemento denominado olaria. É o lugar onde vai se trabalhar o vaso. Ou seja, é o terceiro elemento. O quarto elemento chama-se oleiro. O oleiro é o que vai mexer, que vai tratar o barro, não é? A olaria é o lugar onde se molda, se trabalha o barro. Então são 4 elementos indispensáveis: primeiro barro, segundo água, terceiro olaria e quarto oleiro. Perceba-se que o vaso por si próprio ele não se faz, ele precisa de um oleiro. Pois bem, querido, segundo a informação geológica, segundo a geologia, existem aproximadamente 200 tipos de barro. 200 tipos de barro. Percebemos que desses 200 tipos de barro que existem, apenas 8 tipos de barro serve para se fazer vaso. Logo entendemos que nem todo barro presta para ser vaso. Nem todo barro serve para ser vaso. Repita comigo: nem todo barro presta para ser vaso.
Então, por esta razão, existem alguns processos que o barro tem que passar para ser vaso. Primeiro processo denominado processo de extração. O que é extração? É quando o oleiro vai extrair o barro para fazer o vaso, certo? O processo de extração não é nada mais e nada menos do que o processo da escolha, da separação do barro. Eu falei aos senhores que são 200 tipos de barro e poucos servem para se fazer vaso. Então logo entra processo da escolha, processo da extração. Vamos aplicar isso aqui para nós entender melhor. Nós vivemos e habitamos em um planeta que, segundo a estatística, já passamos de 8 bilhões de habitantes. São mais de 8 bilhões de habitantes que permeiam o nosso planeta Terra. Agora perceba, dentre os bilhões que existem neste planeta, nós que estamos aqui exatamente esta noite, tivemos o privilégio de, dentre os bilhões e milhares, ser alguém que foi extraído, ou seja, foi escolhido pelo oleiro para estarmos aqui adorando e glorificando ao nome dele. Quantos podem glorificar a Deus por fazer parte desta escolha? Processo de extração. Depois que o oleiro extraiu o barro, vem o segundo processo. Lá no tempo de Jeremias era assim: este barro é levado, ou seja, depois que ele é extraído, ele vai passar pelo segundo processo, que é o processo da curtição. O que é isso? É um período de tempo que este barro vai ter que ser levado para um lugar chamado monturo, certo? E lá neste monturo, este barro vai ficar por um determinado tempo, sem ninguém tocar nele, sem ninguém mexer nele. O barro está isolado, retirado lá no monturo. É o segundo processo. Durante esse processo, esse período, ele vai viver o processo da curtição, retirado, isolado em um monturo, um local isolado. Este lugar chamado monturo é um lugar que praticamente quase que ninguém passa por lá, e se alguém passa, vê aquele monte de barro, não vai dar a mínima importância para aquele monte de barro. Está lá aquele monte de barro isolado, retirado lá no monturo. Agora perceba, o barro, para ser vaso, precisa passar pelo monturo, retirado e isolado. Durante esse processo, parece que o barro não tem nenhuma importância, parece que não vale nada. Sabe o que representa este processo? Ser retirado e isolado é exatamente aquele processo, aquele período de tempo que eu já passei. Quem sabe você já passou, se não passou vai passar. É um processo de anonimato. É aquele tempo que parece que ninguém lembra da gente, parece que ninguém lembra de você. E aí muitas vezes você pensa: o pastor esqueceu de mim, o obreiro esqueceu de mim, ninguém me vê. Não é isso, meu filho. É que você quer ser barro e quer ser vaso, e para ser vaso precisa passar este processo do anonimato. Ei, só que neste período alguém olha para você e pensa que você não vai dar para nada, não vai prestar para nada, não vai ser útil para nada. Está enganado quem pensa assim, porque você está vivendo apenas um processo. Daqui a pouco mais, o oleiro vai colocar as mãos em você. Quem está me entendendo, levante a mão e dá glória a Deus. Todo processo, ele tem um tempo determinado. Aí depois que este barro passa o segundo processo,
processo da curtição. Aí vem o terceiro, é quando o oleiro vai pegar este barro, e este barro vai ter que ser pisado durante 7 dias pelo oleiro. Repita comigo e diga assim: o barro para ser vaso, vamos lá com força, o barro para ser vaso precisa ser pisado. Quantos quer ser vaso ainda dão aleluia? Ser pisado, pregador? Sim, senhor. Este barro precisa ser pisado, certo? Ser amassado. A gente vem para a igreja, pastor Daniel, e aqui na emoção a gente canta bem assim, ó, você sabe. O que a gente canta? Eu quero ser, o que mais? Senhor amado. Cante comigo. Como um vaso, cante mais alto, quer minha vida e segura lá, irmão, é pura mentira nossa, quebra a minha vida e faça de novo, porque quando o oleiro vem para quebrar, para pisar, a gente não aceita. Você não aceita ser pisado. Nenhum de nós queremos ser pisado. A gente quer ser vaso, mas não quer ser pisado. Está entendendo? Nós queremos ser vaso, mas não queremos passar um processo ser pisado. De que forma ele pisa este barro? É através da adversidade, através da luta, através da prova. Quando se fecha a porta do emprego, quando as coisas começam a dar errado, você descobre que alguém falou mal de você, alguém levantou alguma coisa contra a sua vida, e aí você pensa assim, dá tudo errado, a doença chega, a enfermidade chega, e aí a gente pensa assim, pastor Daniel, venceu o meu tempo em Sapiranga, eu vou embora desta cidade. Venceu nada, crente, você apenas está passando um processo. Deus está trabalhando para fazer de você um vaso para a sua obra. Quem está entendendo da glória a Deus? Aleluia! Nós queremos ser vaso, mas não queremos ser pisado. E aí vem a pergunta, mas pregador, por que tem que ser pisado? Durante o processo da curtição, o barro criou um elemento chamado oxigênio, certo? O barro criou um elemento chamado oxigênio. Então o oleiro vai pisar este barro para extrair do barro todo o oxigênio, porque se o oleiro formar o vaso sem extrair do barro o oxigênio, este vaso, depois de pronto, vai dar um vaso cheio de bolha, cheio de caroço. E aí o que acontece? Se você apertar naquelas bolhas, vai estourar o vaso, vai furar o vaso. Então o oleiro pisa o barro para extrair o oxigênio, senão dá um vaso cheio de bolha, cheio de caroço, inchado, qualquer coisa arrebenta e estoura. Tu não conhece um tipo de crente que ele é uma bênção, ele é uma glória na igreja, mas lá em casa, por qualquer coisa ele arrebenta, ele quebra tudo, ele estoura. Sabe o que é isso? É vaso que não foi bem pisado o barro. Ei, meu filho, é necessário ser pisado para extrair o oxigênio, senão dá um vaso cheio de caroço. E aí qualquer apertãozinho estoura, arrebenta. Tu não conhece alguém que por qualquer coisa arrebenta tudo? Quebra, estoura, explode. Um dia uma irmã chegou e disse: pastor, eu vou lhe fazer um pedido. Faz um culto, pastor, que dure 30 dias. E aí o pastor disse: não, minha irmã, não tem como, nosso culto é 1h30, se passar disso. Tem pessoas que saem murmurando para casa. Senhor, pastor, faz um culto de 30 dias, pastor. Irmã, me explica, por que tu quer um culto de 30 dias? Pastor, eu vou lhe explicar. É que o meu marido na igreja, ele é uma bênção. Ele profetiza, fala a língua, ele canta, ele prega. Ele é uma glória na igreja, pastor. Mas lá em casa, por qualquer coisa, ele arrebenta, ele quebra tudo, pastor. Eu não aguento mais. Se o senhor fizer um culto de 30 dias, vai ser 30 dias de descanso para a minha vida.
Sabe que tipo de marido é aquele? Era um tipo de um vaso que não foi pisado, não foi amassado. Então o oleiro pisa este vaso para extrair o oxigênio, certo? Para fazer um vaso e depois esse vaso não seja um vaso inchado. Irmão, se as coisas estão dando errado para você, se você está enfrentando adversidade, se você está enfrentando luta, quem não passa por isso, saiba que Deus está te tornando melhor. E depois que esse barro ele é pisado, aí o oleiro pega e vai acrescentar mais 3 elementos: parafina, pedra triturada e restos de cerâmica. São complementos que vêm para fortalecer o barro e para que o vaso seja um vaso forte. Sabe o que é isso? É tudo aquilo que vem na permissão de Deus para a nossa vida. Não acontece que você escapa de uma luta e entra noutra? Passa por uma prova, vem outra. Escapa de uma luta, vem outra. É assim, tudo que Deus permite na nossa vida é para deixar a gente melhor, certo? Talvez você ache que está tudo errado. Não, Deus está te preparando, porque Deus tem planos e tem projeto com você, mas é necessário você passar por este processo, porque Deus fará de você vaso e vaso de honra para a sua glória. Quem recebe essa palavra, levante a mão lá em cima e dá uma glória para o céu. Aleluia! Depois que este vaso, que este barro recebe esses complementos, aí vem o quarto processo. Processo da modelagem. Modelagem do vaso. Agora o oleiro vai modelar o vaso. O barro está na mão do oleiro. Que momento precioso esse, não é? O barro está na mão do oleiro. Oh glória! Deixa eu ver se tem alguém aqui na mão do oleiro. Quem está na mão do oleiro, abre a boca e dá glória a Jesus. Oh, bendito é o nome dele. Processo da modelagem. Agora o vaso está modelado, está pronto. Vem o quinto processo. Sabe o que é? Ele vai levar para um lugar. Eu acho que você já sabe. O vaso já está modelado. Agora ele vai entrar, ele vai passar por um lugar chamado forno. Então logo entendemos que o barro, para ser vaso, precisa passar pelo fogo. Diga comigo assim: o barro para ser vaso. Vamos dizer com vontade: o barro para ser vaso precisa passar pelo fogo. Pergunta para o seu irmão da esquerda ou da direita se ele quer ser vaso ainda. Vai lá perguntar: quer ser vaso ainda? Precisa passar pelo fogo. E é nesta hora que muitos não passam no teste. Aleluia, glória a Jesus. Oh glória, passar pelo fogo. Bendito é o nome do Senhor. Depois que este barro passa pelo fogo, ele sai de dentro do fogo pronto. Ele sai pronto, o vaso já está pronto. Não há vaso de barro sem passar pelo fogo. Oh glória! Não existe, até dá para se fazer vaso, pastor Daniel, sem passar pelo fogo, mas vai dar uns vasos pirata. Até existe alguns vasos que não passam o processo da fornalha, mas são vasos pirata, oh glória. Mas o nosso Deus não trabalha com pirataria. Deus trabalha com vasos originais, e para ser vasos originais tem que passar pelo fogo. Quem quer ser vaso ainda dá glória a Deus. Aleluia. Aí depois o vaso sai de dentro do forno e está pronto. Para encerrar, eu compartilho com você uma experiência. Eu estava pregando em Portugal. Aqui tem alguém de Portugal, né? Foi apresentado. Eu estava pregando em Portugal, na região sul, na região do Algarve, na província de Faro, uma cruzada. E domingo à tarde estava na casa do pastor. Chegou um irmão, um membro da igreja, e disse: pastor, me libera o pregador para conhecer minha olaria. Aí o pastor disse: sim senhor, pode levar o pastor lá. Daí a gente foi para aquela olaria, um pavilhão muito grande,
Estava eu e o dono da olaria lá, né? Aí ele foi num lugar lá, pegou uma ferramenta que você conhece, uma ferramenta chamada marreta. Aí ele trouxe aquela marreta, a marreta, você conhece marreta, não é? Mas pense numa marreta pesada, irmão. Era quase mais pesada do que eu. E aí tinha um vaso grande assim, no chão, um vaso muito grande. E ele disse: pastor, pega essa ferramenta e o senhor vai bater com toda a sua força nesse objeto. Pois bem, peguei aquela marreta, irmão, e eu pensei comigo assim: eu vou rachar esse vaso. Era um vaso, vou rachar no meio. Eu dei uma marretada, irmão, que eu quase fui junto com a marreta, com a força que eu dei, né? De tão pesado que era a marreta. Quando eu dei aquela marretada, eu escutei o eco, aquele tinido no pavilhão, tiniu como se tivesse batido ferro com ferro. E aí eu pensei: vou dar a segunda marretada, eu rebento esse vaso. Na segunda marretada foi a mesma coisa, nem sinal naquele vaso, irmão. Eu escutei o eco daquela pancada. Aí eu fiz a terceira vez a mesma coisa. Aí entreguei aquela ferramenta para o português. E aí ele perguntou para mim: seu pastor Lima, eu vou lhe fazer duas perguntas. Pois não, pode fazer. O senhor sabe que objeto é esse que o senhor acabou de bater? Eu pensei comigo: o português está me tirando para bobo aqui, né? Digo: é claro que eu sei. É um vaso. Respondeste bem, pastor. Olha a experiência. A segunda pergunta: pastor, o senhor sabe do que é feito esse vaso? Eu disse: é lógico que eu sei. Digo: o português está tirando o brasileiro aqui, não é? Digo: é claro que eu sei. Este vaso é feito de ferro. Porque na minha concepção aquele vaso era de ferro, irmão. 3 marretadas. Eu escutei o tinido como se fosse ferro com ferro. Só pode ser de ferro. Eu disse: esse vaso é de ferro. Eu disse: não, pastor, este vaso não é de ferro. Este vaso é de barro. Eu disse: então me explica por que o vaso não quebrou. Eu disse: vou lhe explicar, pastor. Todo vaso de barro tem que passar pelo fogo. Todo o processo do fogo tem um tempo. Tem hora para entrar no fogo e hora para sair do fogo. Ele disse: pastor, o que acontece? A gente está fazendo vaso, de repente acaba os barros. Você coloca a última remessa de vaso no fogo. E porque se trata da última remessa, aí a gente vai fazer outras coisas, fazer uma limpeza, limpar o local, e acaba esquecendo. E este período que o barro entra para o forno, ele tem um tempo. Tem hora para sair, para entrar no forno, e hora para sair do fogo. Só que às vezes a gente esquece e passa 2, 3, 4, 5 horas além do tempo determinado. Como a gente vem, a gente lembra, a gente vem e abre o forno, pastor. Quando a gente abre, olha lá para dentro do forno, aquele vaso está incandescente, está brilhando, pastor, porque o calor do fogo é muito. Então aquele vaso, ele está avermelhado, ele está incandescente, ele está brilhando. Aí ele sai de lá, ele sai como um vaso de ferro. Ele leva uma pancada, mas ele não se quebra. Ele leva uma marretada, mas ele não se quebra. Ei! Aí naquele momento o Espírito de Deus desce ali e disse: meu filho, tu não estás aqui simplesmente porque o português te trouxe. Foi eu que te trouxe nessa casa. Meu filho, estás vendo esse vaso? Do jeitinho desse vaso, assim como aconteceu com esse vaso, entrou para o fogo e ficou muitas horas no fogo, mas ele sai de lá forte, ele sai de lá a ponto de não se quebrar com as pancadas, com as marretadas. Desse jeitinho é a minha igreja, é o meu servo, é a minha serva. Vai e avisa a minha igreja, avisa meu servo que passa pelo fogo da minha prova, que quanto mais tempo no fogo, mais forte vai ser. Quanto mais tempo na fornalha, mais forte vai ficar. Quanto mais tempo no fogo, mais forte ele vai sair. Ele vai levar pancada, vai levar marretada, mas ele não vai se quebrar. Oh, bendito é o nome de Deus. Deixa eu ver quem quer ser vaso, levante a mão da glória.
Aleluia. Fique sobre os pés comigo. Vamos orar. Posso orar com a igreja? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Irmão, eu não sei quanto tempo você está nesta fornalha, nesta prova, nesse fogo. Deus me trouxe nesta terça-feira para te dizer: quando você sair desta prova, desta fornalha, deste fogo da provação, quando você sair dessa fase, você vai sair mais forte. Você vai sair mais forte. Oh glória. Você não conhece um tipo de crente que ele leva marretada, mas ele não se quebra. Ele leva pancada, mas ele não se quebra. Ei, é vaso que passa pelo fogo de Deus. Se você está no fogo, glorifica, porque esse fogo vai te deixar mais forte. Oh, bendito é o nome de Deus. Pegue a mão do irmão que está do seu lado e vamos orar junto. Dê a mão para ele, dê a mão para ela e vamos orar nesta noite. Deus vai te fazer mais forte através desta prova, crente. Senhor Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, nós temos entregado esta pequena porção da Tua Palavra, e aqui está a igreja diante da Tua Palavra, Senhor. Aqui está irmãos e irmãs, homens e mulheres, que quem sabe estejam passando pelo fogo da prova, Senhor, mas ao sair desta prova, sairá mais forte do que entrou, sairá vasos para a glória e para a honra do nome do Senhor, vasos para a honra na sua casa. Obrigado, meu Deus, oramos e te damos graças em nome de Jesus Cristo. O Senhor